onde produto tá junto, porque no final tem que criar junto, ajudar, endereçar, ajudar a lançar. É, e aí, assim, eu entro muito com essa parte de ajudar nessa parte das ideias, né, de produto, e quando, por exemplo, o último caso que a gente teve foi esse do Jota, né, então, pô, a gente discutindo aqui, entendemos que a melhor opção, né, seria ter esse relatório de opções, e isso muito vindo da área comercial, voz do cliente, tudo que a gente tinha, já teve nos últimos meses, e aí também eu entro para ajudar a falar, Jota, então um negócio assim, semana que vem a gente quer lançar um combo de opções. Nesse combo de opções, a gente tem já um relatório, esse relatório tem que entregar assim, assim, assado, tá tudo bem, está preparado para entregar o que precisa, o que não precisa. Precisa aprender a subir no aplicativo, já conecta com o Rabelo, Rabelo, marca lá com o Jota, ensina o Jota a subir os calls, né? Qual que é o perfil desse negócio? Perfil tal XYZ. Poxa, a base dos clientes que a gente tem hoje dentro dos relatórios, eles estavam acostumados a calls a seco. O que você está me falando é que você vai ter calls estruturadas. Então, a gente precisa trabalhar nas duas frentes. Você tentar também ter, junto com as estruturadas, coisas que são um pouco mais simples, né? Porque ele trabalha, o Jota trabalha coisas bem mais complexas em estruturas. Então, tem que fazer um mix, porque para esse cliente que está acostumado a receber call de call a seco, passar para estruturada, putz, vai bugar. Né? Então, número um, vamos tentar fazer um mix aí de coisas um pouco mais simples e mais complexas. Ao mesmo tempo, o que a gente precisa fazer? Dar um pouco mais de ferramenta para esses caras. Então, tem um vídeo, um tutorial que ele vai fazer, tem um videozinho que ele vai dar explicando cada operação, que era uma coisa que o Túlio já não fazia mais, porque os clientes já estavam super acostumados. Então, ir fazendo essa adaptação para que o produto seja entregue de uma forma legal para o cliente, para que operacionalmente isso funcione, tem uma planilha lá que ele vai ter que fazer para monitorar a performance, né, esse tipo de coisa. Então, sincronizar tudo isso com o analista para que isso tudo funcione e novas ideias. Então, a gente falou, olha, além de tudo, nesse combo, a gente entendeu que a gente precisa de uma parte um pouco mais educacional, que entregue, que é uma conversa que a gente já teve com você, né? Não um curso completo, porque isso a gente quer vender, a gente quer fazer upsell, a gente quer em outra oportunidade de trabalhar, mas alguma coisa intermediária. E aí a gente chegou à conclusão de que poderia ter ali 3 aulas, né, que seriam para introduzir as pessoas nesse mundo dos dividendos sintéticos, né? E aí isso virou combo. Então, era o dividendo sintético, o relatório e as salas. Isso seria, a princípio, esse combo. E aí eu que construí isso junto com o Jota, nessa parte de comunicação com o analista, tá? Aí, do que a gente conversou ontem, né, qual foi o gap aí, que era uma coisa que eu realmente não fiz, porque eu até já tinha conversado isso com o Pablo, né, que para mim, como eu tenho tantas outras coisas que eu estou fazendo, eu falei, putz, se eu ficar, assim, tendo que fazer comunicação o tempo todo com eles, num a um, de absolutamente tudo, vai ser complexo, porque aí tem pratos enormes, assim, que eu não posso deixar cair, né, também. Então, vamos contar também com a ajuda do Leozinho e do Dani para fazer isso. Então, o Léo e o Dani hoje, eles também tentam suprir um pouco desse gap de comunicação que não estava funcionando, né? E acho que muito estava sob minha responsabilidade, mas eles estavam tentando me ajudar, mas não estava funcionando. E que aí agora, Paco Moore, nosso novo integrante aí desse time, vai ajudar aí a resolver essa questão aí da comunicação, né? Então, por que que a gente tem 2 fóruns, né, desse nosso time aqui? Porque é o que a gente ontem falou, né? O resumo ali, acho que de como funcionam essas 3 áreas, o que que é? O Leozinho, na verdade, ele é o grande que demanda, né, o que a gente faz. Assim, a gente como marketing, produto e tal. Por quê? Porque o Leozinho chega aqui e vai falar, cara, a gente precisa ter um mês de 500 mil reais. A gente está ouvindo do cliente que eu tenho essa demanda, essa demanda, essa demanda, cara. A gente tem, não tem? O que a gente pode fazer? Paco, cara, me ajuda a criar um produto com o Túlio, um produto com o Paco, um produto com o André, tal, esse tipo de coisa. E aí,
o Léo tem essa voz do cliente que vai falar, poxa, um produto desse tamanho cabe, um produto desse tamanho não cabe, esse tipo de coisa. E aí o Dani vai falar, olha, eu consigo criar um processo, né, que pô, tem esse tamanho, a gente já tem uma preparação, a gente tem uma base nutrida, a gente não tem uma base nutrida. Para ter um negócio desse tamanho, eu preciso criar uma narrativa que é desse tamanho ou desse tamanho. É um processo para base ou é um processo para fora? Né? E aí o marketing vai ajudar a gente a fazer isso. E você entra como, pô, a voz do cliente, a voz trazendo a voz do cliente e do marketing para os analistas e vice-versa, porque você vai falar, ó, o Túlio está me falando aqui que, cara, ele tem um produto pronto, o André tem um produto pronto, eu tô aqui com um negócio de Forex, como que a gente vai fazer para dar vazão? E entendo eu, né, que existe até porque hoje a gente tem vários analistas, que bom, e vai ter mais, né, mais para frente, a gente vai ter uma fila, né, que é isso que estava acontecendo com você, pô, eu tenho uma fila de coisas para fazer, né, a gente não tem um time de marketing de 30 pessoas e nem um time comercial de 30 pessoas, então a gente ainda tem que priorizar, e a nossa base também não é tão grande assim para eu conseguir jorrar 15 produtos ao mesmo tempo nessa base que a gente tem hoje. Então, até que a gente tem um mundo ideal, quem que entra na fila? Putz, ó, eu sei que, assim, esse mês, então, eu consigo fazer o negócio do André. Mês passado foi do André, então esse mês eu vou fazer do Paco. E aí, tentando administrar também essa fila, tanto aqui dentro, né, quanto lá entre todos os analistas, que é assim, administrar a expectativa, né, toda essa questão do tipo, Túlio, seu curso nem está pronto ainda, né, então vamos lá, eu tenho uma outra coisa na fila e fazendo essa gestão aí. Acho que esse é um pouco do resumo. E aí a gente tem dois fóruns que a gente faz hoje. Por quê? Porque a gente começou esse fórum da squad que a gente fala, porque a gente sentiu necessidade de pensar mais estrategicamente. Né? A gente viu que, pô, a gente fica, às vezes, repetindo algumas coisas, porque a gente está correndo atrás do rabo um pouco, né? Pô, tem que faturar, tem que faturar, tem que faturar, e a gente viu que isso acaba não sendo sustentável nem para os times e, eventualmente, nem para a empresa. A gente já está começando a ver que a gente está estressando a base no nível que a gente não consegue mais vender as mesmas coisas nessa base. Então, o que, que a gente tem que fazer para que isso não aconteça? Aí a gente resolveu fazer essa squad estratégica para que a gente pudesse ter um mínimo plano, e nem é assim, no verbete estratégico, nem é estratégico ainda, porque a gente está tentando ter um plano de 3 meses. Tá? Um plano de 3 meses não é estratégia, mas para o nível em que a gente está, se a gente tiver 3 meses, pô, a gente está pronto para ir para o plano de 6. Né? E aí a gente vai indo para um lado um pouco mais estratégico, e com isso a gente consegue se planejar melhor aqui dentro de casa, se planejar um pouco melhor dentro dos analistas, fluxo de receita, tudo isso que acho que no final ajuda todo mundo. No meio dessa discussão estratégica, a gente via que a gente queimava a reunião inteira falando de tática, porque na semana tem um monte de coisa para resolver, 2 semanas tem um monte de coisa para resolver, né? E isso é muito tático. E aí a gente não conseguia avançar no plano estratégico. Então a gente dividiu. Aí a gente resolveu, a gente tem 1 hora na terça, normalmente, 1 hora na quarta, que a gente fazia de manhã, mas aí para o Paco participar tem que ser à tarde, né? É, e aí, assim, o que que eu acho, né? Que, pô, essa semana que vem, eu continuo participando com vocês, porque acho que muitas das coisas ainda estão sendo construídas aqui, mas assim, eu de verdade delego tudo para vocês aí. E aí, se vocês precisarem de mim, é óbvio, né, que eu estou com vocês quando vocês precisarem, mas assim, mais para também deixar vocês trabalharem, né? Porque olha lá, eu falo muito, né? Tá vendo? E é isso. Acho que Deixa eu esse é o complementar resumo um aí para o pouquinho, Karen. Paco, para ambientar o Paco. Legal, Bacana. legal. Acho que tu fez uma introdução super boa. E aí eu estava até anotando o que tu estava falando, porque a gente nunca desenhou um fluxo, né, da nossa squad. Né? Então eu desenhei, tudo que tu estava falando eu fui desenhando, eu sei que tem a IA aí pegando, mas eu quis desenhar. Acho que uma coisa legal também para trazer para ti, pá, é o seguinte: muito do que a gente faz aqui, como a Karen falou, qual que é o objetivo? O Léo trazer a necessidade não só do cliente, mas a nossa necessidade de faturamento. Tá? E o que ficou muito claro? O que a gente viu? Até te dando um histórico, vamos voltar no tempo. Tá? A gente resetou o trade ao vivo, em janeiro. A gente vendia uma outra linha
e a gente resetou criando 3 verticais: educacional, salas ao vivo e relatórios. Tá? E aí a gente lançou um site novo, a gente começou a fazer. Tínhamos uma estratégia que é muito comum de marketing, tá? Que é lançar infoproduto. Faz-se lançamentos de landing pages, colocava-se dinheiro em tráfego para campanhas e vai. E não se olhava tanto ROI. Tá? Aí vem uma estratégia de gestão BFR, que é a gente fortalecer as nossas verticais, o marketing criar campanhas perenes para essas 3 verticais, que é a gente tem que vender sala, relatório e curso o tempo todo, educacional. Tá? Mas a gente precisa encaixar lançamentos de campanhas dentro do calendário. Porque aí vem o Léo. A gente precisa ter uma visão do quanto a gente precisa faturar e como chegar lá. Tá? E a gente reinventou, tá? A gente saiu aí de, vou falar só desse ano, tá, Karen? A gente saiu de 60 mil, 100 mil, cento e poucos mil, 400 mil, 400 mil e estamos em 200, tá? Então, o ponto que a Karen trouxe também é um ponto que a gente discute. A gente vem numa estratégia de combo, por exemplo, que é a última promoção do mês, da última quinzena, da última semana, onde a gente tem um enxoval completo. Depois eu vou abrir para ti, para tu entender o que é enxoval, essa pegada toda. Mas o que a gente chegou numa conclusão? Além da gente estar estressando as nossas bases, a gente faz muita força para vender, tá? O que é força? A gente produz muita coisa, a gente dispara em tudo quanto é lugar, mas a gente não está conseguindo rampar mais. E aí fica muito claro que nós temos uma necessidade de lançar produto. É uma fala que o Léo normalmente traz para nós. Gente, eu preciso de produto, eu não tenho produto. Então a gente sente isso. Qual foi outra diferença que a gente fez muito do ponto de vista de marketing? Aí tem a ver com a minha gestão, tá? Eu olho muito o ROI. Agora que tu está entrando nas nossas reuniões, tu vai ver que no relatório de marketing, sempre no final do mês eu abro o ROI. A gente tem um break-even aqui que é tudo que marketing fizer tem que ser ROI acima de 5, tá? Para empatar. Depois a gente vai, tá? Então a gente não põe dinheiro em campanha que tem curto tempo, dinheiro de tráfego, tá? Porque não dá tempo da campanha pegar. Em 7 dias que eu lanço um combo e boto tráfego pago, a campanha nem pegou, por exemplo. Então a gente está tentando nesses últimos, acho que tem 2 meses, né, pessoal, que a gente faz a nossa reunião de produto, nosso squad. A gente acertou, eu vejo que a gente acertou em muitas coisas, a gente conseguiu faturar muito mais, só que a gente chegou no teto. A gente teve percalços aí de cronograma, de as coisas não ficarem prontas, de gargalo, de mudar a prioridade. Tá? Por quê? O nosso direcionamento é buscar faturamento. O ótimo é inimigo do bom. Né? Eu, como marqueteiro, eu não posso ficar me apegando a fazer coisas incríveis o tempo todo. Eu tenho que fazer aquilo que mexe o ponteiro o mais rápido possível para o Léo. Tá? Então a gente chegou em conceitos, depois eu te mostro, a gente pode fazer uma outra reunião, de PMG, entendeu? Porque a gente também reestruturou todo o marketing aqui dentro. Então agora é o momento da gente olhar, acho que é bem isso que todos nós gostaríamos, a gente poder olhar o segundo semestre, acho que a gente ainda está um pouco longe disso, mas que a gente pudesse olhar, tá, para o próximo TRI, o que a gente tem, o que a gente ia lançar que não ficou pronto, como é que nós vamos encaixar, eu já trazer um pouquinho de prioridade de marketing, eventualmente o Léo já começar a trazer próximos números de faturamento, e você, na função que está assumindo agora, fazer não só esse alinhamento conosco, mas também olhar o mercado, no sentido de, cara, isso, exemplo, tá? Vou dar uma viajada, não é minha área. Ah, operações binárias está super em voga, galera. Vamos ter um curso, vamos ter um produto sobre isso. Então, não, vamos fazer um Forex 2, porque está super em moda e a gente não tem, porque essa visão a gente não tem. Então, é um pouco disso, porque aí a gente inverte um pouco a roda, tá? Para eu também não palestrar, eu volto aqui. É isso aí, esse papel realmente é um que a gente nunca teve, nem eu tentando fazer, porque eu já tinha falado que isso eu não consigo fazer, né? E que quando o Pablo falou que o André já tentou fazer, na verdade o André nunca quis fazer esse papel, o Bertani já quis fazer esse papel. Então, quando a gente desenhou uma cadeira de estrategista-chefe lá atrás, tinha muito desse foco, né, que era olhar para o mercado, olhar para o ciclo de mercado, olhar para o ciclo e falar assim, pô, agora o que está bombando, o que a gente deveria se preparar para vender daqui a 2 meses, 3 meses, é cripto, né? Porque a gente sabe que, nesse ciclo aqui, daqui a 3 meses esse negócio vai estar bombando, né? Óbvio, não dá para ter certeza, né? A gente sabe disso. Mas assim, tende a ser isso. Daqui a
X tempo, o que vai bombar é mercado internacional, ações dos Estados Unidos, sei lá, qualquer coisa dessa. E isso, obviamente, assim, né, para eu nem mercado, mas eu consigo seguir praticamente, né, com tudo que acontece. Então, não dá, tem que ser alguém que está respirando o mercado como você. E aí eu entendo que, assim, isso vai agregar bastante para a gente até criar esse nosso hub de influenciadores, né? Porque vai olhar e vai falar assim, ó, isso aqui, putz, bomba, mas isso aqui não vende, isso aqui é um negócio que é tão sazonal que não adianta ter, mas esse outro negócio a gente sempre tem que ter, né? Então, acho que essa visão vai ser muito importante que você vai conseguir fazer, Paquitos. Duas coisas. A primeira, como é que eu tenho acesso a essas IAs da reunião aí? Então, a gente tem um problema, o Dani falou até sobre isso, né? Mas eu não tenho mais acesso a essa IA, eu tenho que desconectar, mas eu não sei, eu preciso colocar uma outra aí, porque essa aí acho que já até expirou. O que Tá. você Ela queria expirou porque assim, da eu IA? nunca entrei. Se eu não me engano, ela manda um e-mail logo depois que termina a reunião, mas eu nunca baixei o que vem ali. Exatamente, a gente não consegue mais baixar. Ah, tá. Tá. É Não, só por para isso. saber, porque aí depois eu dava uma olhada, fazia um resumo ali, para ter essa pauta, né? Através da IA ali, para poder rever e tudo mais. Mas isso daí é o menor. O outro é como é que a gente vai diferenciar, e se vai existir essa diferença de analista para influencer? Ou não tem? Não é aqui que a gente discute isso, aqui a gente fala só de produto. Influencer é Tá. 100% marketing, tá? Aí é outra pegada. Tá. O que eu estou imaginando que você está chamando de influencer é a Lari, por exemplo, ou não? Ou é qualquer um fazendo papel de influencer? Redes sociais. Não, é para entender se o analista aqui ele é visto também como influencer. Ele é visto, mas a gente não discute isso aqui. Acho que o ponto é esse, né? Tá. Mas, Eu acho claro, que traz teu ponto. Acho que é justo trazer teu ponto para a gente ver se traz para cá ou não. Entendi. Não, é só pelo fato de se eu tiver que contratar alguém, tipo, isso para gerar mais produto, porque aí vai cair no produto, entendeu? Se eu trago um influencer, o influencer ele fabrica produto ou ele vende produto? Então por isso que cai aqui por causa do produto, entendeu? Entendi. Se Nesse eu for caso, o atrás de um influencer, ele influencer e trazer o é, influencer, eu falo com ele o quê? Tipo, pô, tu vai ter uma gama de produtos para poder vender, tu vai ser remunerado em cima disso, ou não, tu vai criar um produto pra gente, o cara tem que ser de repente de mercado financeiro? Essa era a minha pergunta. eu acho que tu pode trazer para nós. Eu acho que vai ser muito mais Léo e eu nesse caso, dizendo o influencer ele vai se tornar um afiliado, porque ele entra com remuneração variável de acordo com o resultado dele, e marketing entra com um by the book, um guide para o que tu tem que fazer. Aqui estão os arquivos, é assim que faz, e métricas e monitoramento. Tá, mas se eu tiver que trazer alguém para uma reunião, é o quê? Pablito, direto. Para Tipo, tem um cara que negociar eu quero ou para indicar fazer? como analista, entendeu? Eu acho que é muito mais vocês. Você e o Paco, e o Tá, Pablo. tá. Para nós é só depois que fechar. Beleza, tá. Eu acho que é isso aí. O que você pode ter aqui são ideias, Uhum. né? Que é falar assim, pô, tá faltando isso aqui, cara, vou chamar alguém, eu vou parcerar com alguém. O que eu Aí, vejo que dá pra gente fazer, que eu não tem, são indicadores, né? Eu tenho até os meus ali, mas a gente não tem um indicador dentro da Nelogica, por exemplo, rodando que pode ser contratado. O André não tem um indicador, o Túlio não tem, né? Eu tenho lá o meu que é a Solange, que roda lá. E eu tenho outros, então de repente a gente até sentar para de repente Isso é ver um legal, tá? negócio desse. Porque isso fortalece muito a nossa marca, a experiência do usuário e da notoriedade. Isso é fundamental. Sim. E pode ser um agregado aí, sei lá, o cara assina o combo, tem acesso a alguns meses do indicador. O indicador é Sim. muito, ele chama muito esse negócio. maravilha. É, vocês têm mais algum ponto? Querem passar para a pauta de hoje, que seria a pauta de hoje? Acho que poderíamos, até para a gente dar uma avançada em onde a gente está e já dar um norte para o Paco, né? Beleza. Tá bom. Eu fiz aquela planilha lá que a gente combinou, né? Tá.
Essa planilha é a da reunião de amanhã, mas como a gente está falando de julho, vocês querem dar uma olhada já? Ou já tem alguma coisa de julho tático para a gente falar? Porque hoje é reunião tática, né? Picotou aqui para mim. Foi só para mim? Foi. Tá. Eu ouvi até a Karen falar, eu tô com a planilha aqui e parou. É que minha dúvida é, essa reunião de terça-feira, a gente falou que seria a reunião tática para resolver coisas do dia a dia, coisas dessa semana, do Bom, próximo mês aí, né? Se vocês quiserem olhar a planilha, tudo bem, não tem problema, porque eu fiz tá, eu aqui, preferia mas... fazer amanhã, porque se eu conseguir resolver meu e-mail, eu consigo fazer com a tela do computador. Eu acho que hoje a gente podia dar uma visão de mês, né? Como foi o mês, o que a gente fez, onde é que a gente tá, porque já dá um norte pro Paco, né? Bem tático, né? O que a gente Tá. fez, como que a gente fez, sabe? E aí eu acho que o Paco vai começar a entender os nossos processos na prática. Né? Deixa eu só falar, nossas reuniões vão ser sempre terças e quintas, é isso? Terças e quartas? Era assim que a gente vinha fazendo. Se for bom para ti, Tá. a gente Não, mantém. beleza, Só bota beleza. para tarde. Tá, hoje é a comercial, hoje é a tática, amanhã é a Estratégico. estratégia, beleza. Só para Até. deixar aqui já na agenda para não marcar nada, beleza. Eu posso até mudar o invite, mas se vocês também quiserem refazer o invite. De repente já manda, se tu tá com acesso aí, Karen, já manda um horário que seja bom para todos nós. Meio para tarde já. Não, eu vou mandar. Aí só. Bom, depois quando eu sair, vocês refazem. Então, eu mando para 4 às 5, a de amanhã também? Pode ser para mim. Por mim também. Pode ser, Léo? Acho que 5 que você tem reunião todo dia. Né? Tá, vou mandar de amanhã então. E o que vocês querem falar então sobre o mês, né? Então a gente tem o combo dessa semana. É, É o último produto do mês, né? A última campanha do mês. Tá? Acho que é legal trazer um resumo bem rápido para o Paco do que a gente tinha na prateleira, o que a gente jogou para frente. E aí já ela entra um pouquinho em estratégia, porque tem virada de mês. Isso é muito importante, tá, Paco? A Tá. gente também falar de virada de mês, porque semana que vem eu começo a abrir demanda nova de marketing de produção. Então, exemplo, a gente lançou o combo, tá? E que morra aqui dentro da nossa sala, tá? A gente fez um trabalho absurdo em um dia só, tá? Foi um dia de trabalho para a gente lançar o combo, tá? Minha equipe burnoutou praticamente, mas deu tudo certo. Foi de bola. Brincadeiras à parte, mostra que é possível, tá? Isso é um desafio meu aqui dentro, que eu preciso bater o bumbo de um jeito diferente. Mas o ponto é, o que escorreu das nossas mãos nesse mês? Né? A gente tinha mapeado o teu educacional, Paco, então a gente precisa deixar isso claro. A gente discute isso amanhã, tá? Mas se a gente vai trazer isso para julho ou não, porque eu tenho que continuar a produção, tá? A gente tem Forex, que é muito importante para nós, que aí fica tudo alinhado no teu educacional, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem o curso do André, que é o preço versus tempo, tá? Que aí vem numa estratégia nova de lançamento, que é a gente começar a fazer distribuição de conteúdo para depois lançar um produto e fazer um lançamento grande. Ele não foi lançado neste mês, porque se a gente lançasse nessa semana, o André vai estar viajando. Não faz sentido o André estar fora com o produto dele em evidência. Então, olhando, só lembrando por alto, os produtos que a gente ainda ia lançar aqui dentro desse mês, eles escorregaram. Amanhã a gente tem que discutir se eles vão escorregar para julho ou se eles vão para agosto. E uma das coisas que agora eu vou orçar de fato é a loja nova do Trade ao Vivo. Porque hoje, Paco, tudo é LP, tá? Tudo é landing page. Tá? Aquele conceito básico. Eu tenho que fazer tráfego para levar acesso para LP. Eu não tenho hoje um site Trade ao Vivo, tipo Trader Up, sabe? Que tem todos os produtos. Eu quero fazer isso. Isso está na pauta de contratar e desenvolver no mês de julho. Aí já é estratégico, tá? Para a gente poder discutir. Tá? E depois a gente avaliar se nós teremos combo, qual será o produto do combo e, por exemplo, se a gente vai fazer mais força no produto do J, só J. A gente também precisa, porque uma coisa que está clara, acho que é legal a gente já começar a falar sobre isso. O fenômeno J para dentro da nossa base não mudou o ponteiro. Tá? O Léo pode complementar muito melhor. Tô falando como assinante, como buzz, eu não vi diferença, não senti. Tá?
O ponto é, nós vamos fazer força no Jota, porque para marketing, tráfego pago, em julho eu vou entrar fazendo distribuição de conteúdo nos YouTubes de todos vocês. E vou usar verba de marketing para isso. Hoje a gente impulsiona os vídeos do André. Se vocês forem olhar o perfil do André, hoje o canal do André, tem Reels dele, tem Shorts dele com 20, com 30 mil. A gente está pondo dinheiro todo dia. Porque eu estou aumentando a audiência. Eu vou começar a fazer isso para todos vocês em julho. Isso também já é estratégia. Então são coisas para a gente pensar e ao mesmo tempo já ouvi um pouquinho do Léo, o que não girou, que a gente pode trazer ou o que está demandando que a gente não tem. Vou dar um outro exemplo. No combo que a gente lançou hoje, a gente colocou aplicativo com qual de opções. Isso também pode ser, para a gente poder pensar junto, isso também poderia ser uma campanha. Entendeu? Porque hoje a gente não fala disso. A gente colocou dentro do combo. Então tudo começa a pipocar para a gente se organizar, tá? São esses assuntos que estão na minha cabeça. Por quê? Lançar o blog do André não é produto. Então eu não vou nem trazer para cá. Tá? Só para vocês saberem. O André tem o blog dele, mas a gente nunca divulgou. Tá? O analista, ele sabe com quanto tempo que vai ter o curso dele lançado? Normalmente no mês. Se ele entra na pauta do mês, a gente discute isso na reunião de líderes. Na nossa reunião de segunda-feira. Tá, porque aí eu não sei se isso daqui, desculpa, tá, Daniel, nesse início aí, você me corrija, é aqui nessa reunião ou não é? Porque aí eu ainda fiquei meio perdido de tática e estratégia. Para mim é a mesma coisa. Mas só pra gente, depois até se vocês puderem me falar, tipo, é isso aqui, amanhã é isso lá. Mas assim, por que eu tô falando isso? Eu sei que eu vou ter o lançamento de Forex, eu tô correndo atrás disso. Então eu já estou fazendo o aquecimento da minha base do Forex. Só que eu, entre aspas, eu já tenho um pouco de expertise nisso, tá? Já estudei pra caralho e tal, enfim. Só que eu vejo, o Túlio não tem esse potencial, não sei se o Jota tem, o Andrezão tem, né? Mas eu senti a falta disso daqui. Paco, vamos estrategicamente começar a falar do Forex, vamos começar a esquentar. Pro Túlio é a mesma coisa. Túlio, tu vai lançar um negócio de scalp aqui, meu irmão. Arrebenta no scalp, só history aqui de scalp. Por quê? Tu vai aquecendo a base, até mesmo pra gente entender se a galera tá aquecida ou não. Tipo o Jota. A Luana até comentou comigo, caralho, é porque a Karen tá aqui, mas desculpa, cara. É tipo assim, o cara conheceu a mulher no primeiro dia, já quis levar pro motel, né, velho? Aí falou, cara, vai ser difícil, porque no máximo iria acontecer com o Jota alguém da base dele, que já é aquecida por ele, olhar e falar, pô, deixa eu comprar. Ou algum curioso da nossa base, né? Porque o cara mal sabe o que é a opção sintética, assim, olhando sintética, o cara fala, que porra de sintética é esse, né? É exatamente isso. Mas é uma coisa que eu sinto falta, tá? E aí aqui falando para vocês, vamos lá, se não for depois vocês me corrijam, tá? Algumas das coisas que eu anotei. Se o analista ele não faz por vontade própria, acredito eu que a gente deveria ter uma métrica para os analistas de, por exemplo, quantidade de posts no dia, tem que fazer tantos stories no dia abordando, tem que botar tantas vezes no dia o link para o cara comprar dele, para isso daí a gente também ter os analistas empenhados e trabalhando para a gente, tá? Não sei se é aqui que fala isso, mas foi uma coisa que eu entrei ali. Acho que vale discutir, só que aí eu vou dar um palpite, tá? Não tenho resposta para isso. Eu acredito que, como isso não exista, a gente tem que avaliar como isso vai ser trazido. Porque isso não está em contrato. Isso, normalmente, quando tu contrata influenciador, vem no contrato. Então tem que ser avaliado, porque isso pode dar bom como pode dar ruim, tá? Sim. Mas é uma coisa que, de repente, eu sento com o Pablo e vejo, mas na minha visão A gente ouvir, ver o que tu quer, mesmo que tu gostaria, porque isso também vai entrar, por exemplo, não é o foco aqui, mas só para responder a tua dúvida, no caso da Evo. A Evo, só está faltando a gente conseguir colocar você para dentro. A gente conseguiu fazer o André, a gente já está gerando conteúdo para o André, a gente conseguiu fazer o Túlio e falta você entrar. Agora, a gente tem que fazer o teu e depois avaliar. Nós vamos colocar o Jota dentro dessa operação ou não? Porque é uma operação muito grande. Vocês, tirando tu que sabe muito, André que sabe muito, o resto do pessoal não tem a manha de ficar fazendo stories. Entendeu? Então a gente tem um braço que nos faz isso. Então a gente tem que bater tudo no liquidificador para ver se o que nós vamos deixar na mão do analista, o que a gente vai fazer por ele. Tá? Beleza. Acho que uma das discussões
Paco, e aí acho que com o Pablo mesmo, né, que algumas coisas que a gente chegou a discutir uns meses atrás, é assim, o quanto que a gente cobra, né, do analista, como compromisso e o quanto a gente pede para ele fazer, né? E o quanto a gente pode esperar de resultado disso, Sim. porque muitas vezes a gente fala assim, pô, sei lá, Túlio ou Jota, né, que acabou de entrar, vai lá, preciso que você venda, preciso que sei o quê, o seu comissionamento vai ser em cima das vendas, então você tem toda a possibilidade do mundo para fazer. O próprio Flávio, né, que está aí há tanto tempo. Então, assim, pô, gente, vamos lá, sua remuneração está em cima disso. Essas pessoas, com o alcance que eles têm, com o engajamento e com a própria capacidade, eles conseguem fazer isso? Entendeu? A gente esperar isso deles não é uma expectativa real, assim. Então, ou a gente vai investir fazendo por eles, ou ensinando eles a fazer, ou a gente está esperando uma coisa que nunca vai acontecer mesmo, né? É, então, assim, a gente gostaria que todo mundo soubesse fazer e todo mundo vendesse pra caramba, né? Mas se não é a nossa realidade, é melhor a E aí gente tem a ver, é um bom ponto, tem a ver inclusive com uma coisa que a gente super precisa fazer, só que a gente não consegue parar, que é, a gente tem material 70% pronto, que é um workshop de redes sociais, para a gente poder explicar para todos os analistas, entendeu? O que a gente quer, que aí vem no teu ponto. Se a gente definir que a gente quer de um jeito, aí é a hora da gente trazer isso de volta, alinhar entre nós, com o Pablo junto, bater e falar, ó, agora, a partir de agora é assim, entendeu? Porque a gente está muito na operação, está todo mundo operando, a gente não está planejando. E isso faz falta no final da história, porque a gente não aquece base, Sim. entendeu? É bem É, isso. é por isso mesmo. E com os stories, né, com as publicações, acaba que a gente vai aquecer a base nossa interna. Tá? E uma outra sugestão até que eu vou trazer também é de todos os analistas abrirem o YouTube deles, cara. Pelo menos ali Também. meia hora por dia, entendeu? Todos eles. Ah, mas eu tenho 10, não importa. Pô, se 10 pescar um, cara. Eu sempre bati isso na Magolab. Todo mundo abre, a gente vai ter um anzol com várias pontas. Então, de repente, tem Exato. um cara que não se identifica com o André, mas que se identifica com o Túlio. Só que o Túlio ele não consegue ver que está na sala fechada. Não, deixa eu assistir o Túlio ali, que tenha 10 pessoas, daqui a pouco vai para 20. Eu, quando comecei, eu Uhum. comecei com 5, 10 pessoas, depois foi crescendo, entendeu? Então, tudo tem um início. Tu foi LS, não foi? Fui. Tu lembra do Farol, né? O Eu, Farol, lá do Busy, tá? o Farol, na minha época de LS, um pouquinho antes do Pablo entrar, o Farol era gratuito, 15 minutos. Depois, ó, pessoal, nós vamos continuar para quem é assinante. Puf. Isso aí, E a gente foi aqui, ó, de receita. isso aí, isso Entendeu? aí. Porque esse é o conceito. Eu distribuo o conteúdo, aumento a audiência e vai. É. Não, a gente Aí é não uma está coisa que eu pronto para isso vou. ainda. Não, Uhum. mas dá para fazer isso. A gente tem como fazer isso, tranquilo. Exato. Bom, pega o YouTube de cada um, aí eu entro com a galera ali, ensino a eles a abrir, configurar um OBS da vida, ou faz pelo StreamYard da vida individual para cada um, e eles abrem, entendeu? E aí bota um despertador, deu meia hora lá de live, fecha, ó, pessoal, tô indo agora para sala fechada. Pô, a gente vai a gente vai ter tráfego gratuito ali. Exato. Vai ter tráfego, vai ter geração de lead. Ah, eu quero saber. Tu quer saber? Chama no WhatsApp do comercial, já pinga direto a audiência para o Léo poder desdobrar. É isso aí. Então, a minha. Eu não sei se é aqui, Daniel. Perdão, tá, cara? Se é Não, mas é hoje, sempre, se é, é sempre se é bom, Daniel. amanhã. Tá? Só Já me foi. fala assim, qual é a diferença de tática para estratégia? Só para ficar. É que E- hoje, Paco, vai ser mais difícil de separar, porque a gente está bem na virada do mês, tá? tá. Então, a gente está falando do mês que vem, que é um dos assuntos da estratégica no final, porque a gente ainda não chegou no ponto de tá planejando o terceiro, quarto mês, Mas né? se for diferenciar, o que, É, que é a tática? A a tática é o quê? tática é assim: tudo que vai no próximo mês, Ah, nas próximas 4 semanas, é mais tático, porque já está na Sim. execução, já está no Tu dá, planejamento do Dani, a gente já está executando, já está fazendo, já está construindo,
né? Então seria assim, julho, agosto, a gente não vai falar hoje. Tudo que é para frente de agosto, entendeu? Porque senão a gente não resolve o curto prazo e a gente ainda está nesse estágio, né? A gente tem que resolver o curto prazo aí, Tipo, faturar, isso que eu faturar, quero faturar. implementar agora com os analistas. Eu já Por quero exemplo, começar o mês implementando isso com eles. o que Isso é normalmente agora ou é na é estratégia? agora. O Dani, por exemplo, o que o Dani normalmente traz nessa reunião tática que ele está hoje sem computador? Ele traz lá todo o PPT dele, onde ele fala, ó, minha primeira semana, meu foco com o meu time vai ser falar sobre esse produto. Esse processo, esse produto eu estou nutrindo aqui, aqui, aqui. Na segunda semana, estou falando sobre isso, 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 isso. Na terceira, na quarta. Então, assim, ele fala sobre as próximas 4 semanas, normalmente nessa reunião. E aí a gente vai definir, por exemplo, vai falar assim, ó, preço versus tempo, estou com uma aula independente. Paco, vai lá e cobra o André, cara. Esse negócio tem que estar pronto semana que vem, senão eu não lanço daqui a 3 semanas. Falta o relatório de opções. O que falta? O que não falta? Ele é bem mais operacional. Tá. Né? E, ao mesmo tempo, o Léo vai falar assim, ô Dani, puta, com isso aí, como é que eu vou fazer 500 mil reais? É E aí, exatamente. essa troca das próximas 4. Na estratégica, a gente olha mais para frente. Eu já quero trazer isso amanhã, já trazendo essa rebarba do que a gente não conseguiu lançar esse mês, porque eu preciso realocar no mês que vem, senão a gente não faz faturamento. Entendeu? Entendi. Tá. Porque hoje está claro que na nossa análise, a gente consegue faturar de 200 a 300 mil orgânico, sem grandes lançamentos. Só que se a gente quer faturar 500 mil, 600 mil por mês, tem que ter produto novo. É basicamente isso. Tá. E a minha aí, ideia já é assim, fazer isso amanhã, tá? o que eu acho, tá? E aí, já entrando um pouco aí, ó, também eu sou meio intrometida, né, Pá? Entrando aí um pouco no negócio de faturamento, né? A gente tá com dificuldades essa semana, que seria uma semana que deveria ser forte, né? Aí para a gente gerar receita. Léo, me diz um número aí, chuta um número que a gente vai chegar até o final da semana. Até o final do mês, na verdade. Putz, né, acho que isso, Paco, a gente fez acho que 2 ou 3 lançamentos de combo, tá? O primeiro foi mais ou menos, tá? Acho que foi a Squad, né? Foi ok, né? Uhum. E aí a gente fez depois, acho que o Estratégia Time, que foi um bom lançamento de combo, que girou ponteiro. E agora a gente tá fazendo esse terceiro lançamento de combo, que, assim, até o momento não pegou. Assim, acho que nenhum lançamento que a gente fez esse mês pegou, né? Não girou ponteiro. Enfim, né? Então acho que são as lições que a gente está aprendendo em relação aos lançamentos, né? Acho que o Dani falou de lançar produtos novos para a gente trazer um faturamento diferente, né? Com um ticket médio um pouco maior, faz sentido. Mas o que a gente está sentindo falta dessa vez é realmente interesse. Sim, os números de leads, o número de deals que a galera clicou, mesmo a gente, né, nesse formato que foi lançado hoje, muito parecido com os meses anteriores, até a gente dando mais produto do que das últimas vezes, então, pô, tá mais barato, né, no conceito de quantidade de coisa que estamos entregando em relação ao preço, mas o número de interessados está muito baixo. Então, assim, hoje eu tenho 104 deals, né, sem tirar os duplicados, sem tirar os que fui eu que entrei, a Karen entrou, o Dani entrou, mas a gente tem uma taxa de conversão de 15%, né, hoje. Então, pô, de 100 pessoas, eu vou trazer 15%, é um número factível. Só que eu trazendo 15 vendas a R$ 1.800, não vou trazer um faturamento robusto, tá? Então, putz, a gente vai trazer, sei lá, 10, 18, sei lá, 30 mil até o final do mês fazendo isso. Vamos chegar perto dos 250 mil, 260 mil reais de vendas no mês. Esse seria um número factível, tá? E é muito pouco pelas nossas pretensões, tá? Que a gente queria. E aí, enfim, eu acho que, né, o cliente não está preparado para comprar. Eu acho que muito que a gente fez, a gente amassou muito a base, né, com muita oferta. E a gente está colhendo agora coisa que a gente tinha mapeado, assim, cara, né? Acho que uma das nossas discussões desse fórum
é como a gente pode, e o que a Luana falou para você, pô, mandar isso, né, levar a menina pro motel na primeira noite, é difícil, né, não é fácil. E é isso que a gente tá enfrentando agora, tá? E a gente sabia, tá? Não é que a gente lançou uma coisa que a gente, puta, não, vamos fazer isso porque vai dar certo. Não, porque a gente tinha poucas opções para fazer, né, o relatório de opções, e a única coisa nova que podia trazer faturamento era o relatório de opções. Por quê? A gente sempre vende para nossa própria base. E aí, quando eu trago um produto diferente do que não tenho, aumenta a minha probabilidade de converter, não talvez o ticket de R$ 1.800, mas trazer, sei lá, 800, 900, R$ 1.000, um ticket médio de R$ 1.000. Hoje, no pitch do André, ele não falou do relatório de opções. Então, ele fala das aulas de opções, mas ele não começou pelo relatório de opções. E não ficou claro para o cliente que tinha relatório de opções. E isso gera uma dificuldade para a gente, para o cara da base interna. Quando a gente manda mensagem para o cara, não, mas eu não... Eu já tenho as outras coisas. Né? Eu tenho as outras coisas. Não, mas eu não vi ele falando do relatório de opções, eu estava assistindo, não, então. E aí gerou um problema pra gente aqui na base interna. Então, pô, a gente vai vender mais alguma coisa para base interna, tenho certeza. A gente já vendeu agora um agora para base interna, porque eu pedi pra galera atacar a base interna e comunicar, ó, a gente tem um relatório de opções, a Pri criou uma mensagem, a gente tá atacando essa galera porque a gente tá vendo mais potencial do que os próprios clientes que estão vindo de fora, que seriam do BDM. E aí, o que eu fiz, né? Pô, mapeei, né? Então, 30% dos clientes que entraram na página já são clientes do trade ao vivo. Já tem algum produto trade ao vivo. Então, a gente percebeu, cara, eu não estou conseguindo trazer deals novos, né? Caras engajados, né? Trazendo um fluxo novo, pra gente falar, cara, isso aqui vai trazer faturamento. Ao contrário do que a gente aconteceu nos meses passados. Né? Que a gente trouxe deals novos, a gente trouxe lead novo e teve conversão. Ocorreram fatos que podem ter mudado o ponteiro, né? Que foi o bootcamp do André, né? No mês passado, a gente veio aquecendo essa base, então veio muita base nova aquecida, entendendo o que era o produto, entendendo o que era o trade ao vivo. Eu acho que, né? Isso refletiu um mês antes, tá? Do que o lançamento do bootcamp, porque o cara já estava acompanhando o André desde fevereiro, se eu não me engano, março, enfim, o Dani corrige, mas o cara já caiu para dentro. E aí também teve o fato novo seu. Você também traz uma base nova, aquecida, que talvez não comprou o seu produto, mas comprou o trade ao vivo anual, às vezes comprou o combo, e eu acho que esses fatos acabaram colaborando para as vendas. Cara, são só o que eu acho, tá? Não tem dado. Mas nesse mês a gente não tinha nenhum fato novo, a gente não tinha uma base aquecida, a gente não fez nenhum trabalho, exceto a base que o Túlio está aquecendo. Só que a gente sabe que o Túlio tem as dificuldades dele, né? Não é uma base que tá aquecida há muito tempo, ele está começando a fazer esse trabalho agora, e acho que isso está refletindo nas vendas de hoje, tá? E ele começou esse mês, né? Deixa eu só complementar um ponto, que é exatamente isso que o Léo tá falando, Paco. É legal tu entender. Quando a gente fez o bootcamp do André, a gente lançou o bootcamp do André em cima da estratégia do mercado de AZ. Então a gente veio fazendo o formato do one-on-one, né? Que a gente veio aquecendo base, fazendo aula ao vivo, aula ao vivo, aula ao vivo. Lá pela 11ª, 12ª aula, a gente anuncia um produto. Tá? E foi muito incrível, foi do caralho. Só que no caso do Túlio, a gente trouxe muita gente, a gente trouxe mais de 1.000 pessoas, a gente tem mais de 1.000 leads novos ali, legal. Só que a gente tinha uma necessidade de fazer faturamento. Tá? E a gente deu um primeiro tiro para a base, vamos supor, para 100 pessoas, para 1.000 pessoas que a gente captou, a gente vendeu 13, muito pouco, a base está muito crua ainda. Entendeu? Por quê? Também é um ponto para a gente começar, talvez não a discutir aqui, mas talvez para você começar a olhar, Paco. O engajamento do próprio Túlio nas aulas está caindo. Entendeu? Então tem vários pontos de melhoria que a gente vai continuar fazendo, esse projeto não vai ser acabado, mas a gente precisa aquecer para também ajudar no faturamento do Léo, porque vamos supor, a gente fez do André, tá fazendo do Túlio, talvez a gente tenha que fazer um teu, talvez a gente possa discutir amanhã, vamos fazer de novo um aquecimento do Paco para fazer um zona de lucro, que não vai mais chamar zona de lucro, mas para a gente poder lançar ele em agosto, por exemplo, nós temos que esquentar a base primeiro. Entendeu? Senão, acontece exatamente isso que o Léo está trazendo. A gente está trazendo muito clique, as pessoas vão para a página, vão para a LP, mas ela já tem alguma coisa. E aí a gente não converte. Entendeu? Tá. Enfim, então é muito isso que eu assim, estou trazendo para a gente, assim, o nosso ponto de vista, até porque você viu coisas acontecerem, né? E para você entender que, né, acho que uma das prioridades do Pablo, e coisa que a gente tem uma divergência, acho que ontem você participou da reunião, e eu pus alguns pontos, né? Acho que o Dani tinha saído por algum motivo, mas hoje, assim,
que seria saudável? A gente entender que hoje a gente fatura 200, 300 mil, né, mês que vem, né? E aí, enfim, eu tô misturando as reuniões mas mês que vem a gente tem mais um problema, tá? Que a gente vai ter que solucionar. E aí a gente vem com um produto para isso. Cara, o que eu vou fazer o mês que vem, sabendo que eu não tenho nada engajando nenhuma ponta, assim, fazer um trabalho de aquecimento Sim. para conseguir lançar uma coisa e trazer 200 mil de venda. Eu não tenho, tá? Então, se ao mês que vem eu já falo, Pablo, cara, eu não vou conseguir trazer 500 mil reais, esquece. Eu não tenho a mínima possibilidade de trazer hoje, pelos dados que eu tenho, tá? E aí o desafio é esse, né? Pô, a gente vai ter Paco, a gente vai ter uma promoção. Então a reunião vem muito e eu trago muito o que o cliente está trazendo, né, de problema, né? E o que eu vejo ou que o cliente está trazendo. Cara, eu tenho muito cliente querendo relatório de opções. Eu tenho certeza que em breve o relatório de opções vai pegar. Só que eu também não quero acelerar mais tanto o relatório de opções sem um track record para eu ter argumento de venda bom. Senão eu acabo queimando o produto. Então, pô, acho que o relatório de opções eu não sei se eu quero lançar o mês que vem já. Talvez eu tenha que. Vai depender do que o Jota tá trazendo pra gente de repente só lançar em agosto, tá? Porque, pô, já vai ter uma maturidade de produto maior, a galera já vai estar entendendo, a gente começa de repente mostrar as performances de opções pra gente de repente lançar no final do mês ou só em agosto. Porque senão a gente vai, enfim, coloca o nosso desespero de trazer faturamento, a gente se queima, né? Então, enfim, essa reunião é muito para a gente discutir essa mais parte comercial, essa é um pouco da minha visão que eu tenho, enfim, então é um pouco de um resuminho de tudo, tá? E eu acho que essa é a pauta para a gente também começar a reunião de amanhã. O Léo foi cirúrgico, né? Temos um problema, entre aspas, desculpa, eu estava de câmera fechada. Temos um problema que é, como é que vai ser o mês de julho? Nós vamos se espolar de novo, se matar de lançar coisa e não dar resultado? Ou nós vamos fazer um mês menor, planejando para esquentar para lançar em agosto e fazer um agosto foda? Esse é o caminho da discussão, por exemplo. Agosto eu tenho o zona de lucro, né? Que vai vencer aquela turma, né? Que não é mais zona de lucro, é o LPF, enfim. Que aí a gente tem até uma abordagem ali para poder utilizar, que é o fluxo, coisa que eu não abordei no zona de lucro, tá? Então eu não abordo o fluxo a fundo. Então a gente tem esse argumento, inclusive, para quem, eu já fiz o LPF, beleza? A gente vende a parte ali, qualquer que quer para o cara fazer. Eu abri uma enquete ali, tá? Acho que deu umas 40 pessoas falando que queria o LPF. Só numa enquete que eu abri nos stories. Uma lista de espera, né? Eu só abri assim, vou lançar. Quem é que tem interesse aí? Aí umas 40 pessoas responderam, eu tenho interesse. Então, eu acho que em agosto dá pra gente fazer isso, tá? Mas pode ser que vai engargalar com o Forex. É aí que a gente vai ter que ver, porque o Forex, tipo, esse negócio do contrato, se o contrato vier errado agora, aí, pelo amor de Deus, velho, eu desisto, eu vou procurar outra coisa, porque não é possível que os caras não entendam, tá? Mas ele me falou ontem que ele tava para ver lá com os caras, porque esse daí vai lá pro Chipre, aí tem fuso horário diferente, aí é um rolo do caralho. Enfim, o Forex está para sair, tá? E aí com o Forex também a gente vai ter ali a venda de sala, que vai ter uma novidade que é o Forex. Pô, vai ter o curso que vai ter ali na prateleira que dá para ser vendido recorrente. E aí até uma pergunta, a gente tem curso recorrente vendendo ou não? Tipo do Túlio, ele fez o lançamento, não tem um curso recorrente. A gente tem, comercialmente, eu tenho alguns cursos que eu vendo, tá? Tipo assim, que a gente vende bem hoje. Tipo, o Investidor Estratégico é um curso do André Gravado, que tem sala. É um curso antigo que, enfim. Mas ele acaba sempre vendendo, pingando alguma coisa, mas é porque a gente vê a necessidade do cliente, conversa com o cliente, fala assim, cara, mas é que eu queria estudar, eu queria um curso do André, tô começando. Não, mas enfim, a gente empurra um investidor estratégico. Hoje a gente não tem uma prateleira de produtos rodando de forma perene, por exemplo, em marketing, tá? É muito mais comercial, a gente tem um cursinho do Túlio que ele fez, que ele tá gravado, que a gente acaba vendendo se tem demanda, se tem procura. Enfim, a gente tem alguns produtos que estão gravados, por exemplo, a zona de lucro, de repente eu posso soltar, tirar ele a zona de lucro, colocar o produto e vender, entendeu? Eu conseguiria fazer isso hoje. Mas a gente não tem nada rodando perene, E aí que entra a loja, só né? comercialmente. Isso, a gente não tem nada, a gente não tem uma loja, Isso é uma né? necessidade. A gente tem a necessidade de estruturar uma loja, porque hoje o cara que acessa um conteúdo do Trade ao Vivo, ele vê uma parte. Ele não está vendo tudo que a gente tem.
Sim, Então a gente está deixando o dinheiro em cima da mesa. sim, com certeza. Porque ele não tem a trilha lá dentro, né? Ele não consegue Não tem. enxergar. Exato, por isso que a gente está tentando, por isso que o produto PMG vem muito disso, para a gente tentar estruturar esse e colocar o cliente numa trilha, para deixar ele aquecido, até para a gente ter, por exemplo, hoje eu não tenho um produto para o cara começar, eu não tenho Uhum. nada, tá? Então o cliente que entra cru, e a gente tem lead muito cru, o cara que tá, cara, o cara que acha que é opções binárias, sabe, o cara não tá muito perdido, o Uhum. cara tá tentando ganhar um dinheiro extra, o cara não sabe nem o que é mercado, eu não tenho hoje um produto, entendeu? E aí são essas as dificuldades que a gente vem debatendo aqui pra gente tentar melhorar, e enfim, são coisas que provavelmente, juro, a gente começa a rodar. Por isso que os produtos que você tá gravando, a gente já pediu um PMG até pra gente ter por onde trazer o cliente, né? Por dar de graça ou não dá, vender um produto barato para preparar para uma compra maior, né? Então esse trabalho a gente está tentando fazer pra gente melhorar a nossa performance de vendas, tá? Tá. Só para vocês saberem desse caso do produto ali, eu vou alongar ele mais um pouquinho de conteúdo, tá? O do Forex. Então esse G vai ficar. O M, né? Porque o G é mentoria, né? Mas o M vai ficar um pouquinho maior, havia a necessidade. Depois desse negócio de guerra e tudo mais, eu fazia ali um comparativo de mostrar o que cada moeda ali se reflete conforme a movimentação de uma crise, de uma commodity. Então, só para vocês entenderem, vai alongar um pouquinho, tá? Então, como eu não estava Legal. assim, esse Legal, não, tem contrato que ainda, ver. Esse é um. esse contrato ainda está travado, a gente tem um pouquinho de tempo, então eu Uhum. preferi me estender um pouquinho, mas para ficar uma coisa mais completa. Então, eu estou mostrando ali, olha, se der problema no ouro, quem vai sofrer consequências é isso, isso e isso. Então, estou fazendo ele mais rebuscado ali, falando das moedas em específico, falando o que isso vai trazer de bom, de ruim, operações, tá? Então, só para vocês entenderem. Legal, legal. Bom é que a gente tem tempo e traz isso aqui para amanhã, para nossa reunião. Só me dá um minutinho para eu dar uma louca. Tá indo já, né? Não, é só depois. Ah, tá. Até. Oi, gente. E aí, bebê? Como é que tá? Fala comigo, bebê. Bom? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Paco me mandou mensagem e não me respondeu de volta. Não, O eu entrei Léo na, mandou mensagem. eu entrei na reunião. Hã? Eu entrei na reunião, aí não dá para dar atenção a também. duas coisas, desculpa. É Eu também. E aí os prioridade. dois me cobraram que eu demoro para responder. Ontem chegou a pagar para ver. E eu não respondi a Karen uma mensagem que ela me mandou ontem. Que bom, tamo bem, tamo bem. É verdade. Agora o Pablo não gosta mais de mim, ele só gosta do Paco. Mas o Paco E também não Novidade, né? responde, é isso. eu Entendi. respondo sim, respondi. Karen, deixa eu falar uma coisa pra ti. Olha bem para mim. Olha bem para mim. É Peraí. Oi, eu impossível. tenho que olhar na. né? Eu não sei se ela tá olhando ou não, abre o olho. Karen, Oi, tudo bem? impossível eu gostar mais de alguém do que eu gosto de ti. Ah, tá. Tá? É assim, a gente só ignora quem a gente ama. Os outros a gente tem que fazer política. Contigo não precisa. Mas Ah, quando- entendi. quando eu tava aí, tu falou a mesma coisa pra mim. Mas tudo bem, É, deixa, né? depois a gente comenta. Não Depois a destrói gente... o castelinho. Aí tu Eu comenta falo- em off, tá, Paco? Boa reunião aí. Eu vou só sentar. Tá, tá, beleza. Tem que ser aquela coisa assim, gente, eu vou falar uma coisa pra você, mas não comenta com ninguém, cara. Eu gosto tanto de Tanto de você. você, É, putz, é meu preferido. sim. Mas, cara, não conta porque vai gerar um ciúme, pelo ciúmes, amor de É, Deus. você tá meio ciumento na Cara, empresa. você acaba com a empresa se você comentar com alguém. Cara, isso é total a cara do Pablo. Eu falo Ah, pra ele, cara, você é total. comercial, filhão. Você acha Total, que você né? tá me enganando, Vereador. né? O homem Eu total. ouço a voz vereador. dele, né, falando isso. Tá. Total. Deixa eu só voltar ali. Paco, isso que tu acabou de falar é pauta da reunião de amanhã, por exemplo. Porque se tu vai alongar o produto, aí a gente cai para dentro da estratégia de cronograma, etc. Porque eu acho que amanhã é a gente realmente abrir esse mapa, essa caixinha de Pandora de qual é o problema, entre aspas, que a gente tem em julho, quanto a gente precisa faturar em julho, qual a estratégia de marketing que eu vou ter para julho de campanhas, não de lançamento, tá? Campanhas. Por exemplo, ontem eu trouxe claramente ali, eu vi que o natural, tá? Eu sabia que era um assunto que ia gerar desconforto, mas eu vou tirar o pé no mês de julho de campanha de funil perpétuo. Porque funil perpétuo eu estou trazendo um volume de lead muito grande, que o lead não atende e eu gasto uma grana para isso. Em contrapartida, eu vou aumentar o investimento em campanha de venda, vou vender mais, porque está validado, está comprovado, e eu naturalmente vou ter lead mais quente para ativação ligar e fazer. Então, isso vai puxar o faturamento para cima.
entendeu? Só que mesmo assim, isso não vai trazer de 200 para 400, tá? Então, isso é a nossa estratégia de esteira. Amanhã a gente tem que abrir um pouco mais, tá? Nós vamos começar a falar de zona de lucro, eu vou começar a falar de preço versus tempo. Cabe preço versus tempo na última semana de julho, por exemplo? Pode ser que caiba. Se couber isso, por exemplo, pode ser que a gente não tenha combo. Pode ser que o grande produto estrela de julho seja o preço versus tempo do André. Ah, que seja o teu educacional. Aí a gente, exemplo, lança um na terceira semana, porque a gente esquenta durante 2 semanas, lança o educacional do Paco, e na última semana lança o educacional do André. Então pode ser que a gente fortaleça muito a vertical de educação. Uma coisa que está na minha cabeça, para a gente pensar de hoje para amanhã, é aplicativo. Será que não cabe fazer uma campanha de aplicativo falando só de opções e trazer um público novo? E talvez, Léo, trazer aquele ponto que a gente vem discutindo tanto. O aplicativo é o nosso produto mais barato. Eu não consigo subir o ponteiro com o aplicativo. Tá? A gente está num ROI, na conta que eu estava fazendo, estava de 3:1. Ele é baixo. Só que a parte boa do aplicativo é que ele traz um upsell. A gente traz um cara pelo um produto boi de piranha, que ele vai lá e assina uma sala depois. Então, isso é uma coisa para a gente discutir amanhã. Nós vamos continuar enfiando o pé nisso ou não? Acho que é por aí a reunião de amanhã. Tá? Eu meio que dei um fechamento porque eu preciso sair, tá, gente? Eu vou trabalhar de casa mais um pouquinho ainda. Mas vamos que vamos. Bom, Beleza. Não, enfim, se você quiser. Se você puder ficar mais 5 minutinhos aí, Paco. Claro, Tá, eu tranquilo. tenho mais um pouquinho, eu tenho mais 10 minutos se vocês precisarem. Não, perfeito. Não, acho que é muito disso, tá, Paco? Acho que enfim, acho que a parte, né, que eu vejo você é as necessidades do analista, entendeu? Porque, que nem o Flávio sempre levanta alguns pontos, sabe? E aí você trazer isso pra gente e você também trazer essa visão de mercado pra gente, que eu acho que isso pode ser, cara, fazer toda a diferença, né? Eu já operei, a cara já operou, tá? Enfim, o Dani não sei. Eu consigo enxergar um pouco do mercado, né, das coisas que acontecem, mas eu não estou imerso e não sou tão especialista quanto você. Então, às vezes, você está enxergando alguma coisa que possa acontecer, até para a gente trazer um produto que faça sentido, né? Pô, a gente vai ter eleição o ano que vem, outubro, né? Cara, a gente tem que saber que é um ano muito, é uma época com muito mais volatilidade no mercado. O que a gente pode trazer de produto para ajudar a gente, né? Long short, enfim, são coisas que você trazendo pra gente, ou de repente você tá mapeando coisa de cripto, de repente tem a época de cripto, que tem aquelas coisas de fechamento sei lá, tem uma coisa de cripto lá sempre tem todo ano. Pô, será que a gente tem que ter um produto de cripto? Commodity, época, ciclo de commodity, né? São coisas que eu sei que existem, mas eu não sei a data, eu também não sou especialista, eu não sei se faz sentido ter. E você, de repente, com a sua visão de analista, pode trazer pra gente, e de repente, pô, a gente precisa de um cara de commodities, nessa época que vai trazer venda, vai trazer faturamento, long short. São produtos que eu já vi cliente pedindo pra gente aqui no comercial, mas a gente nunca conseguiu andar porque opções era o que mais pedia e demorou muito pra gente conseguir ter, né? Então, e isso vai ajudar no meu argumento, de repente, com o próprio Pablo, falar, cara, eu tô falando e o Paco tá endossando, ou ao contrário, tá? Então, acho que isso você também pode ajudar muito e que pode trazer faturamento futuro pra gente muito forte, tá? Enfim, era mais isso, tá? Que eu queria falar. Beleza. Olá. Fechou, gente. Aí, tá? Eu tenho um dever de casa para nossa reunião de amanhã, que eu vou trazer, tá? Que é essa visão de marketing já para julho, ciente do que escorregou e já ciente da minha estratégia de julho de tráfego pago. Eu vou trazer para vocês, para que vocês entendam, tá? Porque também vai entrar distribuição de conteúdo. Eu vou subsidiar o aumento de alcance de todos os nossos analistas. E aí o que a gente pode pensar também tá, que é o ponto que o Paco falou, os analistas vão abrir sala, é um golaço, porque se eu vou impulsionar, se eu vou fazer campanha dentro do YouTube com sala aberta, é um golaço. Sim. Entendeu? Aí traz a atração e o cara vai olhar ali e vai ver como é que funciona, então. Exato. E vai pedir, ele fala, eu quero isso aí, entendeu? Tá? Esse é o meu dever de casa de hoje para amanhã. Dá-lhe o trago em casa. Aí eu performo bem. Show. Fechado, gente. Show. Preciso sair Beleza. também, tá? fechado, gente. Valeu, tu. Um abraço. Beijo, gente. Tchau, Até tchau. amanhã. Falou. Até amanhã, valeu. É.